Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo é o 17. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Uau! Nós precisamos meditar na palavra de Deus esses dias. E precisamos entender realmente o que Deus Ele quer de nós, o que Deus já conquistou para mim e para você, através da obra da cruz de Cristo. Quando eu leio esse texto de Romanos 5,17, eu vejo Deus nos chamando para reinar em vida. Uma obra que já foi conquistada na cruz do Calvário, para mim e para você, meu irmão, minha irmã. O tempo que nós vivemos é um tempo difícil. O tempo que estamos vivendo é um tempo de crises, um tempo de adversidade. E nós precisamos ter a convicção realmente de quem nós somos e da autoridade que nós temos em Cristo Jesus para vencermos toda e qualquer adversidade que sobrevém sobre nós. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Paulo vai dizer muito mais os que recebem. Observe aqui que Paulo não está falando, não é aqueles que pedem, não é muito mais os que pedem, não é muito mais os que buscam, não é muito mais os que clamam, mas é muito mais os que recebem. E como é que eu recebo algo se eu não compreendo, se eu não entendo? Eu preciso entender, eu preciso ter a revelação da palavra, por isso eu preciso meditar na palavra do Senhor, para que eu possa receber a abundância da graça, que Paulo está dizendo aqui em Romanos 5,17. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Esses reinarão em vida por meio de um só, a saber, a Jesus Cristo. O Senhor nos chamou para reinar em vida. No meio de toda e qualquer adversidade, está sobre nós uma unção de autoridade para reinar. Mas só vai reinar realmente quem tem consciência e convicção daquilo que a palavra de Deus já liberou sobre nós. Há uma abundante riqueza, de sabedoria e prudência que o Senhor está derramando sobre nós. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: olha, nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aí no 8 ele diz que Deus derramou. Observe que Deus ele não coloca. Paulo não está dizendo que Deus colocou, que Deus deu. Não, Paulo está dizendo que Deus derramou de forma abundante sobre nós, em toda sabedoria e prudência. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que existe um derramar de Deus vindo sobre a mim e sobre a sua vida. Tem um derramar de Deus esperando a minha e a sua vida. Nós nos posicionarmos nesse lugar. E esse derramar é do que, pastor? De riqueza, de sabedoria e de prudência. Riqueza da graça, sabedoria e prudência. Deus está nos colocando em um lugar de autoridade. Um lugar de autoridade. O Salmos de número 8, o salmista vai dizer assim, no versículo 1, ele vai dizer assim: olha, ó Senhor meu, ó Senhor nosso, quão magnífico é o Senhor e o teu nome em toda a terra. Pois expusestes nos céus a tua majestade, da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.
Aí o salmista diz assim: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, eu faço uma pergunta: quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Aí no coração do salmista há uma resposta de Deus, que ele declara, confessando sobre a sua vida. No versículo 5 do Salmos 8 ele diz: fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Uau, isso aqui é tremendo. O que a palavra de Deus está dizendo é que Ele nos fez um pouco menor do que Ele, e de glória e de honra tem nos coroado. O Senhor deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhes pusestes. Deus nos deu autoridade para dominar toda a obra que Ele criou pelas suas mãos. Está sobre nós. Irmãos, no céu não tem crise. No céu não tem adversidade. Por isso nós precisamos entender esse lugar de domínio e autoridade que Deus nos colocou. A crise ela está nesse mundo que nós vivemos, não no céu. E nós somos cidadãos do céu. Nós somos a raça eleita de Deus. Nós somos o sacerdócio santo de Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso não quer dizer que nós não iremos passar a luta. Isso quer dizer que nós temos autoridade para governar em toda e qualquer situação que possamos estar vivendo. Isso nos leva a entender que nós temos autoridade para reinar e para governar todo e qualquer ambiente que possa sobrevir sobre nós. Eu preciso declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É uma decisão que eu tomo. É uma convicção do Deus que eu sirvo. Eu não serei atingido. Eu não serei abatido. Existe um Deus que me cuida. Existe um Deus que guarda. Existe um Deus que protege a minha vida. Existe um Deus que me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Existe um Deus que está cuidando de nós. Por isso, é que esses dias são dias essenciais para que eu e você possamos meditar na palavra de Deus. Trazermos a existência sobre o nosso coração, para que nós possamos reinar em vida. O reinar em vida é exatamente isso que a Bíblia está dizendo a nosso respeito. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça, que o Senhor derrame sobre você a abundância, essa abundância de sabedoria e graça, para que você possa governar em vida e viver as promessas do Senhor. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, meu irmão. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.